O assunto de hoje vai ser para apresentar a você como você vai fazer a leitura, vai facilitar a leitura do gráfico utilizando um indicador extremamente poderoso. Então, vamos embora para o vídeo. Eu vou mostrar o gráfico diário da Uzi Minas, tá? Eu tenho outras ações aqui que eu vou mostrar esse mesmo indicador utilizando em outras ações, tá? É um indicador que ele está disponível no Profit, que é essa plataforma que eu estou agora aqui compartilhando a tela com vocês. Bem, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o indicador chamado Fibonacci. O indicador Fibonacci, você pode trabalhar tanto a retração quanto a expansão. Bem, o que é isso? Quando um ativo, por exemplo, aqui no caso da Uzi Minas, né? Aqui ele teve um fundo. Ah, por que é um fundo? Ah, porque o preço, depois que ele bateu aqui, a gente, né, alguns dias depois, a gente descobriu que aqui de fato era um fundo. A gente só tem como saber um fundo depois, né? Então, por exemplo, eu só vou saber se aqui esse fundo foi no dia 27 de janeiro. Eu só vou saber que aqui foi o fundo lá para o dia 1º de fevereiro, mais ou menos por aí. Por quê? Porque os candles seguintes, eles foram, né, não foram, o valor, né, o preço da ação não foi abaixo daquele preço anterior. Senão, se ele tivesse sido um preço menor, ele teria feito um fundo ainda mais baixo. Então, esse sim teria sido o fundo. Então, o preço aqui no dia 27 de janeiro ele fez um fundo, certo? E depois ele subiu e veio fazer um topo aqui em cima, onde o preço ele não conseguiu mais alcançar esse patamar. Daqui ele só veio caindo o preço. Então, existe um indicador, que é o indicador o Fibonacci, onde você consegue analisar a retração e a expansão. Então, o que vem a ser a retração? Se um preço ele saiu de um fundo e foi para o topo, a tendência é que ele vá, em algum momento, fazer o quê? Essa volta, né, do preço. Ele vai dar a desgastada e vai começar a corrigir, vai fazer a correção. Essa correção, ela pode ser uma correção simplesmente só para dar uma estabilizada no preço e voltar a subir, como foi feito aqui nessa região aqui, né, em março aí mais ou menos de 2021, ou simplesmente ela pode, de fato, né, fazer uma correção um pouco maior. Nesse caso aqui a gente está falando de uma correção de 27% aproximadamente. Ele criou aqui, né, deu um bom respiro novamente aqui, subindo em torno de 22%, e o preço voltou a cair mais um pouco aqui, 35%. Então, esses movimentos a gente consegue utilizar um indicador que é o Fibonacci. Então, colocar o indicador, né, o Fibonacci, no ativo, né, na ação, é muito simples. Eu vou clicar, no caso aqui da plataforma, onde tem aqui a barra de ferramentas, tá aqui, preço Fibonacci. Eu vou clicar aqui, clico no fundo e eu arrasto sem soltar o mouse até o topo. Tem pessoas que vão considerar aqui, que não vão considerar o pavio. Eu, por exemplo, gosto de considerar o pavio tanto no fundo quanto no topo. Então, o que o Fibonacci ele traz pra gente? Bem, se o preço ele subiu, ele em algum momento ele vai fazer o quê? Uma retração. E aqui estão os pontos mais importantes de Fibonacci, que é o 61,8%, 50% e 38,2%. O que isso quer dizer? É uma tendência, né? Existe uma expectativa de quando o preço ele retornar nessa região, que ele respeite essa região e ele tenha um respiro. Não quer dizer que o preço batendo aqui, por exemplo, na retração de 61,8%, que ele vai reverter a tendência. Isso pode acontecer, mas não é uma regra. E também, da mesma forma, que ele pode ou não também respeitar aquilo ali e fazer o respiro. Aqui, por exemplo, ele acabou não fazendo, né? Ele veio até aqui, aí acabou rompendo, né? Ficou aqui entre os 61,8 e 50 e acabou não respirando. Respirou muito pouquinho aqui, que daria um trade muito pequeno, né? Mas em 3 dias, 2,57. Então é uma região que você pode operar, nesse caso aqui, operando, né, num possível respiro. Não dá para a gente avaliar se vai ser uma reversão ou não, mas em alguns momentos a gente consegue observar que o preço ele respeita muito bem. Aqui, por exemplo, no Fibonacci 50%, onde ele faz, né, uma retração de 50%, ó, observa que o preço ele veio aqui, respeitou e depois subiu, né? Ou seja, dando aí em 10 dias 6%. Se ainda conseguisse ficar segurando aqui o trade, iria até um pouco mais. Depois ele recuou mais uma vez, aonde que ele foi parar e onde que ele respeitou de novo
no Fibonacci 50%. Então, até que ele veio, depois rompeu, caiu, onde que ele foi segurar aqui? No 38,2. E aonde que ele foi respeitar? No de 50 de novo. Lembrando que essas linhas aqui, né, de 61,8%, 50% e 38,2%, não é exatamente aquela linha ali. É uma região, pode ser um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. Então é importante saber que não existe, né, a precisão, né, do número exato do 50%, do 38,2%. Isso é uma região que a gente tem que analisar. Tá? E da mesma forma que quando o preço acabou de fato caindo, onde ele foi respeitar? Ele veio respeitar aqui próximo dos 50%. Depois ele caiu, fez mínima de novo. Onde ele fez a mínima? No fundo anterior, respeitando, né, essa região aqui, onde daria para a gente estar operando também a região de fundo aqui. Tá? E aqui ele fez um fundo duplo novamente. Tá? E vindo aqui respeitando aonde? Próximo da região do 38,2. Então o Fibonacci ele vai ajudar a você identificar bons pontos de entrada e até mesmo saída da operação, tá? Onde você pode se basear aquilo ali como uma região até mesmo de saída. Caso você, por exemplo, né, tenha entrado numa operação aqui, você comprou o fundo, você pode esperar o preço subir até essa região aqui. Ah, tudo bem, vai de repente tomar um calor aqui porque voltou no 0 a 0, mas se você está pensando no médio e longo prazo, você segura e em 30 dias de pregão você vai fazer 30%. Quer dizer, em um mês e meio, né, corrido, a gente estaria fazendo 30%. A poupança está dando quase 7% ao ano. Então, é um puta negócio, né? Então, sabendo ter paciência, sabendo ter o controle emocional para segurar esse trade, né, essa operação esse tempo todo, você tem bons resultados utilizando o Fibonacci. E, uma vez não dando certo a operação, existe o stop, para você justamente o quê? Parar aquela operação e partir para a próxima. Tá? Não fica se lamentando porque você teve um stop na operação. A perda, ela faz parte de quem opera no mercado. Não existe setup 100% vencedor. Existe sim a estatística que a gente vai utilizar em determinados padrões que se repetem e a gente vai estar utilizando o stop a nosso favor para nos ajudar e fazer com que a gente tenha mais operações positivas do que operações negativas. Então, galera, se vocês gostaram aí do conteúdo, aproveita para se inscrever no canal quem ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificação, porque toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você vai ser avisado e não vai perder nenhum dos conteúdos aqui do canal. E não deixe de dar o like aí no vídeo. Te vejo aí no próximo vídeo, um grande abraço. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo ou tem interesse de aprender algum outro conteúdo aqui no canal, então coloca aqui embaixo nos comentários. Eu aproveitei e coloquei outros vídeos semelhantes a esse que eu acabei de fazer para que você possa aprender ainda mais sobre o mercado financeiro. Então não deixe de assistir.